Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Passo para fazer uma pequena revisãozinha da aula, né? Aquele tema sobre ética e moral. Lembrando que moral, conjunto de regras que regulamenta o comportamento do indivíduo na sociedade. Por trás de uma ação, se existe uma regra, nós estamos falando de moral. Ética, um conjunto de princípios, de valores que orientam o comportamento do indivíduo na sociedade. Veja que estamos falando de valores, de princípios, e está atrelado à ética. Se por trás do seu comportamento existe um se preocupar com o outro, nós estamos falando de ética. Se por trás da sua conduta existe uma regra, uma normativa, nós estamos falando de moral. Lembram-se? Por exemplo, você está dirigindo um carro, está dirigindo um veículo, chega no semáforo, sinal vermelho e para. O que levou você a parar? Qual era o seu pensamento? Opa, você parou porque estava preocupado com uma multa? Tudo bem, você fez a coisa certa. Você parou. Se você parou norteado com medo da multa, ou seja, a sua conduta foi norteada por uma regra, por uma norma. Então, o seu parar, que foi correto, eu diria que você teve uma conduta moral. Por outro lado, se você para no semáforo, no sinal vermelho, preocupado em não causar um acidente, preocupado em não machucar uma criança num eventual acidente, eu diria que a sua conduta foi ética. Porque a sua conduta, ao parar, levou em conta um preocupar com o outro. Perceba a grande diferença. Se você é norteado por um se preocupar com o outro, estamos falando de ética. Se você é norteado por uma regra, por uma norma, estamos falando de moral. Lembrando que a ética, ela é reflexiva. E a moral, muitas vezes, ela é cega. A moral, muitas vezes, é insuficiente para dar as respostas. E quando ela é insuficiente para dar as respostas, a ética chama para uma reflexão. Vamos pegar aquele exemplo clássico, né? É um exemplo clássico mesmo. Por exemplo, a eutanásia. Alguém muito doente, em condição, né, difícil, durante um período de 20 anos, e alguém vai lá e desliga o aparelho. Opa, beleza. Podemos dizer o seguinte, que essa postura de alguém desligar o aparelho certamente foi imoral. Porque qual é a regra? A regra é não matar. Imoral, né? E se a gente estiver falando de Brasil, por exemplo, certamente também ilegal. A questão é, foi ético? Alguém pode dizer que foi ético porque a ideia era aliviar o sofrimento de uma pessoa. Então é possível dizer que foi ilegal, foi imoral, mas alguém vai dizer, né, pode dizer eventualmente que foi ético. Por outro lado, alguns vão defender que essa postura também não foi ética. Porque para ser ético para muitos, o meio e o fim tem que ser bom. Qual foi o fim ao desligar o aparelho? Evitar o sofrimento de uma pessoa que está de cama numa situação, né, de sobrevida há 20 anos. Ok, isso parece razoável, isso parece bom. Por outro lado, qual foi o meio? O meio foi matar. Matar não é bom. Ou seja, para alguns, desligar o aparelho também foi antiético, porque o meio não foi bom. Então, a ética é o que chama para reflexão, ok? A ética é o que chama para reflexão no momento que a moral é insuficiente para dar as respostas. Matar é imoral, matar é ilegal, mas há um outro contexto, né? Nessa questão da eutanásia, que gera bastante debate e tal, eu não estou dizendo que é ético. Eu estou dizendo que a ética chama para reflexão, né? E para alguns, para muitos, também não seria ético do ponto de vista que o meio também não foi bom. E para ser ético, teria que ser o meio e o fim ser bom. Mas o importante saber é o seguinte, que a moral está associada a uma norma, está associada a uma regra, né? Por trás da sua conduta existe uma normativa, né? A moral ela é absorvida pelas tradições, né? É uma herança cultural. Por sua vez, a ética tem por trás um se preocupar com o outro. O indivíduo age com ética quando age de acordo com aquilo que a sociedade espera. Ok? Tranquilo? Foi meramente uma pequena reflexão no sentido de fazer uma pequena revisão da aula.
Grande abraço para vocês.